partos, não é? A presença também de uma doula aqui conosco, não é? Para a gente discutir e debater o parto normal, a necessidade ou não, não é? da cirurgia, enfim, não é? Como vem crescendo assustadoramente no Brasil nos últimos anos, essa opção por parte das parturientes, enfim, né? Vamos debater tudo isso, muito mais, falar sobre a questão que envolve a saúde pública também aqui na nossa cidade, na nossa região, direcionado a esse tema. Sempre de segunda a sexta você confere a gente, eu repito, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite, 2 edições do weekend no final de semana, não é? No sábado às 3 da tarde, no domingo às 5 da tarde. Bancada aqui à minha esquerda com o Dr. Jaime Santana Filho, médico, especialista em ginecologia e obstetrícia, e aqui à minha direita, Maiara Pérez, que é doula, não é? Acompanha, não é? Uma das componentes do grupo ZAN, o grupo de apoio à gestação e parto humanizado. E a nossa Daniela Fiscarelli, completando aqui a bancada, está aqui na ponta direita mais uma vez com a gente, já está a Dani também, participando de mais essa edição do painel regional, tá certo? Queria agradecer e cumprimentar aqui o doutor Jaime, obrigado por estar conosco. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante quanto o parto e suas indicações de parto normal, parto humanizado, desvendar todas essas dúvidas aí. Perfeito. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, doutorão? Boa tarde a você, telespectador. Cumprimentar aqui o doutor Jaime, a Maiara e a nossa querida Daniela. Perfeito. Maiara Pérez, obrigado também por estar conosco. Tudo bem, Maiara? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo esse tema que é tão importante para a vida de todas as mulheres e de todas as famílias. Legal, obrigado. Daniela Fiscarelli, tudo bem, Dani, também? Tudo sim, tudo ótimo. Perfeito. Daniela conosco também, não é? E, repito, programa gravado, não há interação que você está acostumado, não é? Via telefone e, claro, via o nosso e-mail, pelas redes sociais também, não é? Mas você pode, claro, enviar uma mensagem para a gente, facebook.com/painel regional TV, referente aqui ao programa que nós estamos apresentando agora, mesmo estando gravado, ou a outros programas, outras sugestões, enfim, fique à vontade, participe sempre com a gente, você sabe, o espaço é absolutamente democrático. Bom, a pergunta de sempre, né, é qual é a melhor saída, a melhor sugestão que se dá para uma gestante, né, uma parturiente. Parto normal ou a cesariana, não é? Pelo mundo inteiro cresce e muito, não é, a opção pelo parto normal, novamente, como sempre foi feito, há anos e séculos, enfim, né, no passado. No Brasil, ao contrário, não é? Acho que é uma coisa, acho que desde que inventaram o mundo, discutir que o Brasil devia seguir um caminho oposto ao que as principais nações fazem, né? E nós, na ginecologia e obstetrícia, parece que seguimos a regra, né? Enquanto no mundo inteiro o parto normal cresce muito, né? No Brasil cresce disparadamente, assustadoramente, a cesariana. Doutor, por quê, hein? Bom, eu vejo como causa desse crescimento de cesarianas 2 pontos, né? Primeiro, eu acho que vem da cultura da brasileira, né? Como você disse, no Brasil a gente sempre teve uma tendência maior à cesariana, por conta do medo da dor, por conta da comodidade de agendar o parto na data prevista, na data que a família deseja, por comodismo também. E por outro lado, tem o lado dos médicos, pela vida corrida, pela vida, né, atribulada, sozinho, para dar conta de tantas pacientes, acaba sendo mais cômodo agendar uma cesárea. Então, eu vejo como uma interação desses 2 pontos, né? Infelizmente, o Brasil é o recordista em cesarianas no mundo inteiro, né? Tem alguns lugares no Brasil que esse índice passa de 90% dos partos todos ocorridos, enquanto que pela Organização Mundial de Saúde esse número deveria ser muitíssimo menor, em torno de 15%, 20%. É um problema de saúde pública, por que não? Né? Porque a gente sabe que a cesariana ela tem maior risco de complicações, tanto intraoperatórias quanto pós-operatórias e, como eu disse agora, operatórias, porque é uma operação,
Uma cirurgia, né? É uma cirurgia, né? Tem mais risco de problemas a cesariana do que o parto normal? Sem dúvida, sem dúvida. Uma cesariana, ela tem os riscos intraoperatórios e pós-operatórios também, né? De cicatrização, de alguns problemas de hemorragia, enfim, que podem, que cresce esse risco em relação ao parto normal. Cesariana é uma cirurgia que ela salva vidas todos os dias, né? A cesariana ela é extremamente importante. A gente vê todos os dias, em todos os prontos-socorros que tem por aí, que cesariana salva a vida mesmo, materna, fetal, ambas. Só que, por ser uma cirurgia, ela tem que ser indicada, ela tem que ter uma indicação, né? Então, quando a gente vai fazer uma cesariana, a gente tem que responder qual é a indicação da cesariana, né? E fazer uma cesariana com hora marcada, aleatoriamente, só porque quer acertar na data ou por comodidade, que nem eu disse, eu acho que é um problema de saúde pública, sim, né? É uma emergência que virou regra. Na verdade, cesariana deveria ser feita somente quando tivesse uma indicação. A maioria delas por emergência. Uma emergência, pode ser, lógico. E pode ter uma indicação que não seja exatamente emergência. Mas virou regra, né? Virou regra. Mayara, eu queria saber o seguinte, como é que você entrou aí no Grupo ZAN, o que é que te levou a participar desse grupo de apoio aí a gestantes e aos partos humanizados e atuar como doula, enfim, fala um pouquinho aí pra gente. Certo, a minha primeira formação é Direito, eu sou advogada. Você é advogada? Sou advogada. E quando eu tive a minha filha, que hoje está com 3 anos, eu passei pela violência obstétrica, não por parte do meu obstetra, mas por parte da equipe de sala de parto. Você passou por uma violência obstétrica? Uma violência obstétrica. É o neonatologista que fez a sala de parto do nascimento da minha filha, que foi uma cesárea, que foi agendada por indicação, gritou comigo e me atribuiu culpas que não eram minhas. Posteriormente a isso, ela precisou de uma internação neonatal, nós fomos separadas, ela veio para o meu colo, ela já tinha 15 dias, eu era visita dentro da unidade neonatal, eu não podia ficar com a minha filha, eu não podia amamentá-la livremente, e tudo isso me colocou alguns questionamentos. Eu tive um pouco de contato com essa questão da humanização do parto antes do nascimento da Alice, mas depois de passar por tudo isso, isso ficou muito mais forte. Quando ela fez, tá bem, graças a Deus, não teve nenhuma sequela, apesar dos 46 dias de internação. E quando ela fez 1 ano... 46 dias de internação pelos problemas no parto ou o que aconteceu com ela? Ela teve um desconforto respiratório por ser um bebê pré-termo, e desse desconforto respiratório outras questões foram desencadeadas. Existe um levantamento de que possa ter havido um erro médico, isso está sendo apurado. Ela nasceu bem, Apgar 910, dentro do peso, tudo tranquilo. Ela chegou a ter alta do berçário, eles não levaram ela para mim. Às 6 da tarde, às 9 da noite, eles internaram ela na neonatal com um desconforto respiratório, próprio de uma criança que ficou chorando desde as 3h40 da tarde até as 9 da noite. Enfim, isso foi tudo... cesariana? Foi cesariana. Isso tudo me levou... Você já estava preparada para a cesariana? Sim, já estava Você preparada, foi uma indicação, foi agendado. E isso tudo me deixou algumas lacunas, eu fui estudar e fui procurar. Quando ela estava para fazer 1 ano, ocorreu um caso em Torres, Rio Grande do Sul, chamado caso Adelir, um caso de violência obstétrica gritante, uma mulher que foi levada à força para fazer uma cesariana não indicada. Colocou-se que o bebê dela estava em risco porque estava supostamente pélvico. Até hoje não se viu qualquer imagem desse exame que supostamente diz que o bebê estava pélvico. E nós organizamos uma marcha em prol do parto humanizado. No dia 19 de outubro, nós estávamos buscando que essa humanização chegasse a todas as mulheres. E então, a partir daí, eu me envolvi mais e fui estudar. Me formei doula pelo Grupo ZAN, já doulava sem ter a formação. Hoje aqui em Santos é uma exigência, nós temos uma lei
que permite a entrada das doulas nos hospitais desde que certificadas, então eu busquei essa certificação junto ao grupo. Acabei sendo chamada pelo grupo para trabalhar com elas, então hoje eu integro a equipe do Grupo ZAN, que atende gestantes, é composto por uma enfermeira obstetra, eu como doula e a Vanici Mendes também como doula. Perfeito. Violência obstétrica. Eu não sei se o Heraldo já tinha ouvido falar sobre esse termo aí, eu sinceramente nunca tinha escutado esse tipo de termo de colocação, mas acontece com frequência, é isso? Esse é um termo que... A Maiara deu azar lá na hora. Esse é um termo que está muito em alta agora, com a humanização do parto, né? Violência obstétrica existe, né? A gente sabe que ela pode ser até, não é sem querer o termo, mas ela pode ser decorrente de uma situação que o médico acaba fazendo para tentar salvar, ou pode ser proposital e pode ser voluntária, vamos dizer assim. Realmente, esses gritos que a Maiara falou, a maneira como tratar a paciente durante o parto é muito importante porque é um momento extremamente delicado, né? Então, não adianta ser um momento traumático, estressante, até com falta de respeito para com a paciente. Tem que ter uma interação, tem que ser respeitado aquele momento do parto, né? Além disso, violência obstétrica também é considerado hoje quando se patologiza o parto, né? Então, como a gente estava falando... Patologiza o parto? Vou explicar. Como a gente estava falando que cesariana é uma cirurgia... O parto que é uma doença, é isso? Isso. A gente estava falando que cesariana é uma cirurgia, né? E o parto acabou sendo uma doença, então, que tem que ser curado, que tem que ser resolvido com cirurgia, que tem que ser resolvido com intervenções desnecessárias. O que a gente tem como intervenções desnecessárias? Ocitocina, sem nenhuma indicação, episiotomia, que é aquele corte que a gente às vezes tem que fazer, tem indicação de fazer na região glútea, na região vaginal. Só que antigamente, eu aprendi na residência que tinha que fazer em todo mundo, entendeu? Eu aprendi na residência isso. Não, tem que fazer em todo mundo, porque facilita a passagem do bebê, a saída do bebê, diminui o sofrimento fetal, etc. E a gente sabe que não é nada disso, entendeu? Então, quando... Na residência, antes de sair da faculdade, já estão ensinando algo que não é bem o correto. Na minha residência eu tive Como é que você desaprendeu o errado e aprendeu o certo? Pela prática diária. Eu fui indo atrás daquilo, questionando algumas coisas, vendo, por que eu estou fazendo isso? Será que realmente eu preciso fazer isso? E fui vendo que não precisava fazer na grande maioria dos casos. Eu não me lembro a última vez que eu fiz uma episiotomia, não me lembro porque não faz mais parte da minha rotina hoje em dia tornar o parto um problema. Eu acho que parto tem que ser respeitado tudo, desde a vontade da mãe até o tempo do parto, ninguém precisa ficar acelerando nada, né? A Maiara falou uma coisa muito importante, eu não sei com quantas semanas que foi seu parto. 36 semanas e 4 dias. Então. Eu já tinha um mês de baixo ILA e não se tinha assim uma posição. O obstetra suspeitou de insuficiência placentária, mas havia a hipótese de ser uma rotura alta de bolsa e é um pouco difícil de determinar isso. E a gente segurou por um mês. 36 semanas? 8 meses. Tá mais ou menos, né? 8 meses, ainda prematuro. É prematuro ainda? É prematuro porque é abaixo de 37. 37 semanas é normal? 37 semanas, a partir de 37 semanas não se considera mais teoricamente prematuro. Perfeito. Mas não quer dizer que com 37 semanas o bebê já nasce, a gente já pode fazer o parto. Heraldo, pois não? Quando tanto o Dr. Jaime quanto a Maiara falaram da questão da cesárea que seria menos traumática para a mulher, não chega a ser contraditório, por exemplo, em que a violência ocorra mais durante a própria cirurgia cesariana? Não, a violência ela ocorre muito mais durante o parto normal, quando existe essa questão da desatualização
né? A gente hoje tem muitos estudos e a medicina baseada em evidência demonstra que a epísio não é necessária, que a Cristeler, que é aquela manobra em que alguém empurra a barriga da mulher, não é necessária, que ela gritar não necessariamente vai fazer com que ela não faça força no lugar certo e alguém manda ela calar a boca nesses termos ou diz que na hora de fazer não gritou. Tudo isso faz parte do parto normal. Tradicional, que ocorre na maior parte dos hospitais, que ocorre com a maior parte das mulheres, o jejum, inclusive até de água. Uma mulher que ficou 8, 16 horas em trabalho de parto, sem comer e sem beber, não tem força para fazer força. Por óbvio, ela tem uma hipoglicemia. E é feito um jejum porque se eventualmente quiser fazer uma cesárea, ela não vai ter uma náusea, ela não vai broncoaspirar. Então, tudo em função de que essa mulher vá para uma cesárea, entre N outras violências que acontecem no parto normal. Acontecem também na cesárea, mas o parto normal, a gente ouve os relatos e quando as mulheres dizem que o parto doeu muito e a gente começa a escutar, o que doeu muito foi a camisola com o bumbum de fora, foi a posição deitadinha, não pode escolher a posição, põe a perna para cima, amarra a perna, corta, dá ponto sem anestesia. Em alguns hospitais, se tem um residente, dá ponto, tira o ponto para o residente fazer o ponto de novo porque ele precisa aprender. Faz-se exames de toque a cada 1 hora, às vezes mais de um profissional vai lá e toca aquela mulher. É uma região sensível e que a gente foi educada para que não fique um entra e sai. De repente você está ali com a perna amarrada, exposta, e um entra, outro. Qual é a sensação dessa mulher? É verdade. Tudo isso que eu falo está errado, é isso? Tá errado. Resumindo, tudo errado. Não tem necessidade nenhuma de fazer nada disso, né? A gente vê isso é uma tentativa de se apressar o processo? Ou não? Não, eu acho... É um equívoco mesmo? Eu acho que é um equívoco mesmo. Erro de formação, essa coisa? Eu acho que, assim... Ou cobaia mesmo, né? Cobaia porque entram os em hospitais de escola entram os residentes, em outros hospitais a gente vê muita questão de se apropriar do processo da mulher, né? A mulher, ela é a mulher, né? Aquele ser delicado, indefeso, que está ali naquela situação precisando ser ajudada, então eu não vou ficar ali olhando, vamos fazer alguma coisa. Então a gente abre mais um pouquinho ela, né? A gente faz uma forcinha, empurra um pouquinho. Em hospitais de escola acontece mais de toque, de examinar tudo, por conta realmente de ser um hospital escola. Mas, assim, tudo tem que ter bom senso também, né? Num hospital escola sério, num hospital escola que se importa com tudo isso, eu acho que tem que ter esse respeito, sim, né? E é muito importante, tudo que a Mayara falou, acontece realmente, infelizmente, acontece. Só um gancho no que você falou, Mayara. Você falou da sua cesárea com 36 semanas. Eu tive uma história na família, se me permite contar, rápida, que meu sobrinho nasceu com 37 semanas por uma cesárea eletiva. Porque era cesárea. Por quê? 36 semanas? Com 37 semanas redondo, cravado. A minha irmã... Eu perguntei para minha irmã, eu estava na faculdade na época, então eu não estudava aqui em Santos, e eu perguntei para ela, por que foi cesárea? E ela falou, porque eu tinha uma cesárea anterior. Tá, mas e por que com 37? Porque comecei com um pouco de dor e falou, vamos fazer logo. E fez. E o bebê teve, meu sobrinho tem epilepsia até hoje, porque teve uma hemorragia intracraniana. Epilepsia? Ele teve uma hemorragia, chama hemorragia interventricular, que acontece nos bebês prematuros e por isso ele tem válvula ventrículo peritoneal até hoje, por conta de uma cesárea totalmente desnecessária. É um mito, né? Uma vez cesárea, sempre cesárea. Sim, é um mito que a gente precisa quebrar entre ele e outros mitos. Cesárea anterior não é indicação de cesárea. Não é. Perfeito. A gente tem que fazer o primeiro intervalo aqui no painel regional. Eu falei antes do programa começar aqui pela Daniela que eu ia questioná-la, né, sobre o tema que a gente ia debater aqui no programa. Eu sei que você não está pensando em ficar grávida por enquanto, Dani, nem casar ainda, muito cedo, enfim, né? Mas se acontecesse, você optaria pelo parto normal ou pela cesárea? Vamos para o intervalo primeiro, depois a Daniela que vai pensar um pouquinho, ela vai responder aqui para a gente seguir essa conversa interessante, né? Voltamos já já.
Muito bem, de volta, este é o segundo bloco do painel regional, a gente falando sobre saúde, parto, né, mais precisamente, cesariana, parto normal. Cesariana virou um mito aqui no Brasil, cresce assustadoramente o número de cesarianas, não é? Enquanto nos países desenvolvidos, chamado primeiro mundo, é o contrário, né? O número de partos normais é que cresce, não é? E me parece que isso é o correto, porque foi debatido e discutido aqui na primeira parte do programa com o Dr. Jaime Santana Filho, que é médico, especialista em ginecologia obstetrícia. O Heraldo está conosco, aqui a Mayara Pérez, doula do Grupo ZAN, e a Daniela, não é, que ficou de pensar e responder, não é, a pergunta, jovem, não é, não está pensando em nada disso por enquanto, está longe ainda de ter a possibilidade de ser mãe, claro, mas um dia será, se Deus quiser, enfim. Se fosse hoje, Dani, qual seria a sua opção? Se fosse hoje, eu ia querer parto normal. Ah, você não está influenciada não, aqui. Não tô, juro que não. Doutor. Eu tenho a impressão de que quanto mais natural, melhor. E até porque a ideia de cortar minha barriga não é muito legal, eu tenho um pouco de medo. Muito bem. Aliás, porque o nome já diz, né? Natural, né, o Heraldo? Verdade. Natural. Pegando esse gancho dela, a gente tem um dado, acho que o doutor deve conhecer, que 70% das mulheres chegam no consultório querendo parto normal. 70%? 70% querem parto normal. Já sem de cara, assim. Primeira consulta, parto normal. Em alguns hospitais o índice de cesárea chega a 90%. Onde se perdem essas mulheres? Elas são convencidas, doutor Jaime? Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Eu acho que tem um pouco de convencimento, sim, né? Eu já ouvi paciente no meu consultório falar: ah, eu queria parto normal, mas da outra vez foi cesárea porque o médico falou que eu ia ficar larga. E aí tem a parte do convencimento também, mas também tem as pacientes que ao longo do processo de gestação acabam tendo um pouquinho mais de dor no final da gestação, acabam ficando um pouco cansadas e pela falta de orientação correta que deveria ter tido ao longo do pré-natal também, acabam desistindo muito facilmente, né? Então, acho que tem os dois lados aí da moeda. Agora, a gente conversava antes do programa começar e você me dizia que parece que lentamente a coisa vai tomando assim um outro rumo, outro caminho no Brasil. A tendência é essa mesmo, né? Porque tudo que acontece nesses países como eu citei, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, enfim, os países Itália, enfim, países chamados primeiro mundo, Suíça, Dinamarca, sei lá, né? Acaba respingando aqui, repercutindo aqui. A tendência é realmente que se mude o gráfico, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia, as pacientes têm chegado até cada vez mais, né? Essa porcentagem tem aumentado, querendo parto normal e indo até o final, né? Pacientes, inclusive, com cesárea anterior, que no outro parto tiveram que fazer uma cesárea por qualquer motivo, voltam e querem muito parto normal. Algumas não conseguem, algumas ficam tristes, porque por alguma indicação realmente, indicação médica, teve que evoluir para cesariana por algum motivo, né? Mas ficam mais chateadas, mas está aumentando cada vez mais esse número de pacientes que querem parto normal, que chegam nos consultórios, que procuram, que querem saber sobre parto humanizado, que querem saber sobre o trabalho das equipes de apoio ao parto, com as doulas, com as enfermeiras obstetrizes. Algumas Eles pacientes perguntam por exemplo, vão lhe consultar e fazem esse tipo de pergunta? perguntam, perguntam, e as que não me perguntam, as que só falam assim, eu quero parto normal. Eu falo, você conhece um grupo, os grupos de apoio a parto humanizado, a parto adequado? Não conheço, doutor. Então, funciona assim. Ao longo da gestação inteira, você pode fazer alguns exercícios, se preparar para o trabalho de parto. Porque é muito diferente a paciente que, na prática, né, a paciente que chega no hospital com toda essa preparação feita ao longo da gestação, preparação psicológica, física, sabendo como é realmente um trabalho de parto, né, sabendo o que vai encontrar pela frente, do que uma paciente que chega só para, eu quero ter parto normal, chega em trabalho de parto no hospital. Não é que essa paciente não vai conseguir ter o parto normal, o parto adequado dela, de jeito nenhum, ela vai conseguir também. Mas a paciente que se preparou, ela tem um evoluir do trabalho de parto muito mais tranquilo e muito melhor, porque
se preparou, sabe exatamente o que vai encontrar. E eu sempre indico aos pacientes, procure, porque eu acho o trabalho multidisciplinar importantíssimo, né? Eu não imaginaria como que eu ia conseguir acompanhar as gestantes do meu consultório se eu entro em trabalho de parto, no início de trabalho de parto, eu não tenho alguém para me acompanhar, uma equipe para me acompanhar. Eu sozinho não ia conseguir fazer, né? E eu sempre falo que o grupo de apoio a parto humanizado, quando chegou para mim, na primeira paciente que nós fizemos um parto que tinha uma cesárea anterior, foi até com o grupo ZAM. A paciente teve um parto normal, foi um parto muito bonito, sem episiotomia, sem ocitocina, sem nada. Eu falei para a Ana Zanqueta, que é a enfermeira obstetra que preside o grupo ZAM, eu falei, você veio para me ajudar, para solucionar meus problemas, porque eu ficava em dúvida, como que eu vou fazer para acompanhar os trabalhos de parto? E o trabalho multidisciplinar, além de resolver essa questão logística, vamos dizer assim, essa questão na prática, ajuda a paciente, sobretudo, né? Para a paciente é muito melhor. E aí a paciente chega lá, bate na porta lá do Grupo ZAM e é atendida pela Maiara. Como é que começa esse contato? Quais são os primeiros exercícios? Explica pra gente aí direitinho, Maiara. A gente trabalha com a questão tanto física quanto emocional. A gente tem alguns encontros em que a gente expõe para essa paciente, né, para essa gestante, a fisiologia da gestação, do trabalho de parto, da amamentação, do puerpério, tudo que ela vai enfrentar, o que é normal, o que é esperado, porque tem a questão do crescimento uterino, tem a questão das alterações hormonais, e tudo isso é novidade, ela vai sentir alguns desconfortos e isso gera uma insegurança, e se ela não estiver bem assessorada nessa parte, é aí que começa aquela questão do desconvencimento, de não acreditar que é capaz de chegar num parto normal. Então a gente dá toda essa assessoria de informação e a parte do apoio emocional. Ela vai ter o contato com a gente 24 horas, qualquer dúvida que ela tenha, ela entra em contato e a gente, na medida do possível, entre as doulas e a enfermeira obstetra, soluciona. Se for algo extra, que precisa de uma avaliação médica, a gente pede para que ligue ou para o obstetra de referência dela, ou nós acompanhamos até o PS para que ela seja avaliada. E nós passamos algumas orientações quanto a se manter ativa, manter uma alimentação saudável, fracionar as refeições para que ela se sinta mais confortável, e passamos alguns exercícios quanto a posições em que ela possa se sentir confortável durante o trabalho de parto. Nós simulamos essas posições, nós fazemos um trabalho com aquela pessoa que vai acompanhá-la, de mostrar quais são as massagens que a gente usa, quais são os exercícios que a gente usa, técnicas de respiração. Então, quando ela chega em trabalho de parto, ela está preparada para gozar da autonomia dela. Ela pode se movimentar, mas se ela não sabe como se movimentar, fica um pouco mais difícil. Ela vai precisar ser guiada. E quando ela já tem essa noção de que posturas são mais confortáveis, ela mesma vai procurando o como se colocar dentro daquela situação, e nós vamos apenas ajudando. A gente dá o suporte, a gente está ali para fazer uma massagem, para ajudar no chuveiro, para fazer o binômio mulher, parturiente, acompanhante funcionar, porque às vezes o acompanhante fica ali meio perdido, o que ele faz agora. E depois no pós-parto a gente acompanha a questão da amamentação, a gente acompanha se ela está mantendo o autocuidado, porque às vezes aparece a questão da depressão pós-parto. E quem está ali no todo dia, no se falando sempre, na visita de pós-parto, tende a perceber isso mais precocemente e encaminhando novamente para um atendimento médico, para que isso seja solucionado o mais rápido possível. As questões da amamentação, se existe alguma questão que precise de um acompanhamento mais de perto, a gente também está ali para falar, olha, até aqui isso é normal, era o esperado, agora isso aqui já não está dentro do esperado, vamos ver mais de perto.
vamos procurar o seu médico, ou vamos conversar com o pediatra. Então a gente trabalha desde o início da gestação, com algumas mulheres antes da gestação, porque elas estão planejando e tentando engravidar e elas já procuram esse atendimento antes, até depois no pós-parto, enquanto ela necessitar de apoio, a gente vai estar lá para ajudá-la. Muito bem. Heraldo, pois não, Heraldo? Eu queria perguntar para o Dr. Jaime se a questão dos planos de saúde, se tem influência nessa opção da mulher. Por exemplo, se a mulher chegar no consultório e falar para o senhor, doutor, meu plano é esse e tal, e eu gostaria de parto normal ou uma cesariana e tal. Existe influência de negativa, de apoiar mais este ou aquele procedimento? Na verdade, não diretamente tem, a paciente só pode ter esse ou aquele parto se for esse ou aquele plano de saúde. O que a gente tem hoje em dia, desde o meio desse ano, mais ou menos para cá, é uma resolução da ANS que faz com que os planos de saúde exijam o consentimento informado das pacientes. Então, assim, para a gente, para o plano de saúde pagar os honorários médicos, por exemplo, pagar a internação para o hospital, dentre os documentos que tem que estar no prontuário, tem que estar o partograma, que é um gráfico, uma espécie de gráfico que a gente faz da evolução do trabalho de parto, né? E o consentimento informado da paciente. A paciente pode ainda optar por cesariana? Pode, ela tem autonomia sobre isso. Só que ela tem que assinar o que a ANS quer é que ela assine esse consentimento informado, já que dessa maneira a paciente vai ter em mente, vai ter ali todas as informações do trabalho de parto, todas as informações da indicação dos riscos de cesariana, e é isso que os planos de saúde hoje optam, mas não que eles barrem a vantagem ou coisa desvantagem, nesse caso, para o plano de saúde, para o médico, enfim, de indicar cesariana ou de fazer o parto normal? Na verdade, essa é uma... Ou não há essa relação aí? Na verdade, essa é uma maneira de tentar diminuir o número de cesarianas, né? Porque se tem que fazer tudo isso, né? Então, teoricamente, você tem que ter uma indicação para fazer cesariana. Uma tentativa de diminuir o número de cesarianas no Brasil e aumentar o índice de partos normais, né? Mas o plano de saúde não tem nenhuma vantagem com relação ao número de cesarianas que são feitas? E o médico tem? O médico tem, né? Bom, o médico teria pensando que fazer uma cesariana é muito mais rápido. Rápido, né? Se for pensar por esse lado, é fácil. Marca, vai, faz, acabou, vai embora. E não precisa ficar de plantão esperando o fim de semana, feriado, essa coisa não toda. precisa. Teve uma época aqui, né, Heraldo? O Heraldo lembra bem, deve ter feito matéria sobre isso. Não nascia criança por aqui, pela região, sábado e domingo e feriado, né? Era impressionante. Santos ainda era uma exceção, então, mas nos municípios vizinhos, né, com todo o respeito, era uma clínica... A gente observa isso nos hospitais. Sexta-feira o índice de cesárea vai lá em cima. Porque todo mundo que tem a DPP para o final de semana, agenda para sexta-feira, que é para não entrar em trabalho de parto e atrapalhar a rotina. Você sente que isso ocorre ainda? Ocorre. Feriado, carnaval, que é um feriado grande, festas... Quinta-feira pré-carnaval, então, deve ser uma coisa maluca, né? Deve nascer um monte de criança por aí, né? Existem aquelas, assim, em datas específicas, né? 12/12 de 2012. Você tem esse exemplo ali fora. Já me falou pra gente essa data aqui. Isso é folclore mesmo, né? 25 de dezembro, ninguém cisma com 25 de dezembro para nascer junto com Jesus, não, porque no Natal ninguém quer. O médico também não vai querer ficar lá no Natal de jeito nenhum, né? Não. É mais difícil. Essas datas, assim, muito... São datas mais convenientes, assim, né? Antecipar a questão de feriado, a questão de festas, 8/8, 7/7, 6/6, 5/5. E existem algumas por signo, né? Vamos tentar adequar ali ao signo que prefere. Tem essas, numerologia também, sei lá, tem essas indicações de cesáreas. E aí o médico embarca nessa e resolve, quebra o galinho dele, sai pro fim de semana, vai viajar, essa coisa toda, né? A gente já sabe, mas muito que... Sabe que tem muitas informações que isso acontece com frequência, lamentavelmente, né? Vai um intervalo aqui no nosso painel regional e a gente volta em instantes seguindo essa conversa interessante. Vamos saber como é que funciona na prática essa parceria, né? Do obstetra com as doulas, né? Já. Terceiro e último bloco dessa edição do Painel Regional, programa gravado, você sabe, né? Não há interação que você está acostumado, mas envie a sua mensagem
pelo nosso espaço nas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, sobre esse programa, sobre esse tema ou sobre outros assuntos, outros questionamentos, perguntas que você deseja fazer para a gente aqui, tá certo? Estou aqui com o Dr. Jaime Santana Filho, médico, especialista em ginecologia e obstetrícia, o Heraldo conosco, e aqui a Mayara Pérez, que é doula, não é? Do grupo ZAN, Grupo de Apoio à Gestação e Parto Humanizado, e a Daniela conosco também, compondo aqui essa mesa, programa gravado, você sabe, em virtude do feriadão, né? Bom, existe muito preconceito ainda com relação à atuação das doulas, né? Eu vou perguntar para a doula, porque ela vai dizer que sim, evidentemente. Eu vou perguntar para o médico primeiro. Sim, como eu disse, teve uma grande resistência, eu acho, ao início. E não tem mais tanta resistência? Tem, né? Menor, bem menor do que era antes. Hoje nós temos uma lei que nos coloca dentro dos hospitais, né? Então, a lei é federal? Não, é uma lei municipal. Em Santos? De autoria do Dr. Evaldo. Ah, do Dr. Evaldo, vereador Evaldo. Isso. E essa resistência já foi muito maior, mesmo com a lei, mas independente da lei, eu acho. Era uma resistência muito grande justamente por isso, porque o médico, acho que os médicos achavam que a doula ia se meter no trabalho dele, que ia ter atrito por conta disso, não sei qual era o problema. E graças a Deus esse grande absurdo que seria um atrito entre as duas profissões vem acabando. O que eu vejo hoje é cada vez mais profissionais, mais colegas médicos trabalhando com doulas, né? Tendo esse trabalho multidisciplinar, esse trabalho em conjunto que é tão importante para a paciente, é tão melhor para a paciente. Então essa resistência a esse problema está sendo cada vez menor, é o que eu vejo hoje. E você? Explica para a gente direitinho. Como é que funciona o trabalho de vocês? Vocês têm lá uma parturiente, está chegando o dia vai estourar a bolsa, ou está estourando a bolsa, enfim. Como é que funciona essa coisa na prática? O trabalho de parto ele pode começar de várias formas, né? Em geral, começa com algumas contrações ainda não ritmadas, que a gente diz que é contração de treinamento. Quando isso pega um ritmo, a gente está na fase do trabalho de parto latente. Ele ainda vai demorar bastante para engrenar. Depois da parte do trabalho de parto latente, tem a parte do trabalho de parto ativo, que é onde entra o partograma, para depois vir o expulsivo. Então, é um trabalho bastante longo. Os pródomos, que são essas contrações de treinamento, elas podem durar alguns dias. Eu já vi casos de contrações durarem um mês, não engrena e começa com uma ameaça de parto prematuro. E vai indo, e não engrena e o bebê nasceu a termo. Então a gente está com essa mulher desde o começo. Ela começa com as contrações de treinamento, ela começa a fazer exercícios para esse trabalho de parto engrenar, se ela já tiver a termo, se esse bebê já for um bebê pronto para nascer. E quando ela entra na parte do trabalho de parto latente, que é quando as contrações estão ritmadas, a gente está mais próxima. Vamos até a casa da gestante, acompanhamos a rotina dela, fazemos algumas técnicas de respiração, algumas técnicas de exercício, ajudamos no alívio da dor durante as contrações. Tem a enfermeira obstetra do nosso grupo que está lá junto e que tem a autonomia para auscultar o bebê e ver se está tudo bem, para fazer a questão do exame de toque e ver dilatação, que a doula não tem, mas no nosso grupo a gente tem essa facilidade, então ajuda bastante a acompanhar essa fase, para que ela possa ir para o hospital realmente já próximo de ganhar, no trabalho de parto ativo, quando ela realmente precisa de um acompanhamento mais de perto. E aí o médico fica o tempo todo sendo comunicado do que está acontecendo, é feita essa integração. Em alguns casos o parto pode ser domiciliar e aí o médico vem para o domicílio da gestante. Se for hospitalar, nós vamos para o hospital com a gestante, continuamos nosso trabalho lá com toda a equipe, com o médico acompanhando. A mulher vai buscar uma posição que seja mais confortável para ela. Existem diversas técnicas que podem ajudar, tanto
nessa questão do caminhar do trabalho de parto, que em algumas vezes acontece algum tipo de distócia, ele dá uma parada de progressão, existem técnicas de rebozo, existem técnicas de acupressão, de do-in, e aí de acordo com o conhecimento de cada doula, que nessa área é específico, individual de cada uma tem a sua preparação ali das técnicas mais individualizadas, que vai usar de acordo com a sua formação, vai auxiliar essa gestante para que isso caminhe o mais tranquilamente, fisiologicamente possível. Aí você chega no hospital e está lá o médico dela para fazer o parto. Normalmente já sabe que ela é acompanhada pelo grupo ZAN, pelas doulas, enfim, vai lá com a Maiara, vai junto, enfim, né? É uma coisa. E se, de repente, não for o médico que a acompanhou durante o... Porque pode acontecer também, sim, né? De ser com plantonista, né? Em alguns casos, a gente tem um pouco mais de problema quando é com o plantonista do que quando é com um médico que já está ali, já houve aquela integração, ele já está acompanhando desde que o trabalho de parto ficou latente, porque já existe uma certa pressão. O plantonista, ele trabalha sob pressão. Vai chegar uma gestante que ele não sabe quem é, que ele não sabe como foi o pré-natal e que ele vai assumir todos os riscos daquele momento em diante, e que quando tem essa questão da informação, do empoderamento e de querer exercer a sua autonomia, pode questionar algumas condutas dele quando acontece de ser um médico que não está atuando dentro da medicina baseada em evidência, que vai de repente querer fazer um epísio, um cristeler, ou querer colocar um jejum, querer limitar a deambulação dessa mulher, a escolha de posição. Vocês entram em debate, em discussão com o plantonista, por exemplo? Não, quem tem autonomia para decidir é a gestante. Gestante. Meu trabalho foi feito em informá-la. Se ela tiver alguma dúvida quanto as questões, ela precisar ou não entender o que ele está falando, ela pode me perguntar e eu vou esclarecer. Mas quem toma a decisão é a gestante, quem se coloca para o médico é a gestante, a autonomia é dela. Mas aí é uma questão complicada, né, doutor? Porque vem o período inteiro, o processo inteiro com o médico acompanhando, o médico de confiança, enfim, né? E de repente surge uma situação dessa de ter que fazer o parto com outro profissional. É complicado, quando a paciente vai ter o parto com o plantonista e ela tem uma doula, depende diretamente da interação do plantonista com a doula, não tem outro caminho, né? É uma questão difícil essa questão. Esse exemplo que você deu é realmente uma questão complicada. Já aconteceu de uma paciente sua na hora da já aconteceu de uma paciente correr para o hospital e ter que evidentemente ser atendida e fazer o parto com o plantonista? Já aconteceu de uma paciente minha que eu acompanhei no pré-natal inteiro. Ela ia, por opção, ter o parto com o plantonista e me ligou quando estava com 6 centímetros, porque estava tendo um grande problema de atrito dela com a plantonista, com a doula, e estava tudo meio tumultuado. Aí eu fui. Aí você correu lá e fez o parto? Coincidentemente eu estava na cidade e aí eu tinha acabado de sair de um plantão, aí eu fui. Aí deu certo, nasceu tudo bem. Heraldo, perdão, Heraldo. Quando dá para conciliar esses conflitos, tudo bem. Agora, quando não dá, é que a situação aperta mesmo. Agora, eu queria saber o seguinte, doutor. Existe, por exemplo, em termos... a idade da mulher influencia nessa opção do parto natural e da cesárea ou não? Olha, de certa forma, sim. Não é uma regra, não existe uma regra para isso da idade. Não existe indicação médica, até certa idade pode ter parto, depois de certa idade não pode. A gente tem exemplo dos dois lados, né? Outro dia, num plantão, eu fiz um parto normal, adequado, sem epísio, sem nada, sem ocitocina, de uma menina de 18 anos. O que é isso? Parto normal. E que encarou super bem, porque às vezes a gente pensa, né? Quando a mulher é muito nova, mais nova, vai preferir cesárea porque não vai aguentar a dor. Não é uma verdade. Por outro lado, a mulher mais velha vai aguentar porque já é mais madura e tudo mais. Também não é uma verdade, porque às vezes a mulher que engravida muito no outro extremo da idade reprodutiva
vai querer logo ter uma cesariana por conta de medo, porque não vai ter uma nova chance de engravidar de novo. É o que passa pela cabeça de algumas pacientes. Então tem exemplos dos dois lados aí na realidade, na prática. O que a gente percebe muito ultimamente, né, nos últimos anos, é que a mulher vem deixando mais para frente, né, essa possibilidade de engravidar, muito em razão da profissão, enfim, né, de poder se estabelecer melhor, inclusive mesmo casado, né, o casal poder se estabelecer um pouco melhor, ter um apartamento, uma casa própria, essa coisa toda, né. Não, como você não tem uma idade indicada para ser mãe. Ou você acha, bom, aquela coisa, passou dos 40, aquela coisa complicada, um cuidado maior, se puder ter o filho antes, como é que é isso? A questão da idade, o que tem não é nem pelo parto, é pelos riscos de algumas alterações que podem ter durante a gestação, né? Então a gente sabe, os estudos mostram para a gente que acima dos 35 anos de idade, a chance de algumas alterações cromossômicas começam a aumentar a cada ano que passa, né? Então, quanto mais passa de 35 anos, segundo os estudos atuais, maior a chance de síndromes genéticas, de síndromes cromossômicas, síndrome de Down, entre outras síndromes, acontecerem. Mas isso não tem nada a ver com o parto, né? Isso tem a ver com o risco genético, vamos dizer assim. Fora os riscos de hipertensão, diabetes e outras complicações típicas da gestação que podem ocorrer nos extremos das idades reprodutivas, tanto quando a menina é muito novinha, tanto quanto a mulher mais velha pode acontecer a mesma coisa. Eu procuro pelas doulas, é da mesma forma também? Gestantes novinhas, mais de idade, ou tem alguma norma assim? Acaba havendo uma procura maior, às vezes, de uma mulher que planejou a gestação ou que já está mais estabilizada, porque como é um serviço, em geral, privado, não está ao acesso de quem está no SUS. Alguns hospitais do SUS têm doulas voluntárias só intraparto, mas o nosso serviço, desde gestação até pós-parto, é um serviço essencialmente privado, com algumas exceções de doulas que fazem trabalho voluntário. Então, acaba que a mulher que tem acesso a isso é uma mulher que já está mais estabilizada financeiramente, existe um perfil. Mas nada impede que qualquer mulher seja acompanhada por uma doula, desde uma gestante adolescente até uma, que eles falam que é gestante idosa, a partir dos 45 anos. Eu já vi gestante de 65, mas... 65? 65. Nós tivemos um caso aqui na cidade, uns 2 a 3 anos. Sim, há 3 anos, é uma FIV. Uma moça de 61 que teve gêmeos, não foi? Foi. Fertilização. Foi isso, né? Fertilização, ela queria ser mãe, realmente, muito tempo, o casal não conseguia engravidar. Depois dos 61 é que ela foi ter são casos gêmeos, de né? FIV, são fertilizações in vitro. Acontece e não existe uma contraindicação para que esse bebê nasça de parto normal e que exista o acompanhamento de uma doula. E como é que é essa coisa, o parto de gêmeos, por exemplo? Você vai fazer uma cesariana de gêmeos, como é que funciona? Teoricamente, não é uma indicação absoluta parto cesariana para gemelar. Se houver a indicação? Se houver indicação de cesariana, você fala. Tem gêmeos lá na barriguinha da mãe. Aí tem que ser feito cesariana. Faz a cesariana e numa cesariana você tira os dois? Sim. Sim, no mesmo ato. Mas aí o parto normal para gêmeos é mais complexo, né? Claro, bem mais complexo. Né? Não que vá demorar o dobro do tempo, evidentemente. Não vai demorar o dobro do tempo, mas tem que ver algumas outras questões têm que ser levadas em consideração. Tem um esforço danado para expelir o primeiro, né? Sim. Depois faz o mesmo esforço para o segundo? Sim, não é tão matemático assim, mas... Não, né? Claro, teoricamente não o mesmo esforço, porque ela já está dilatada, já passou o primeiro, apesar de não haver essa questão da mulher ficar alargada, mas imediatamente após passar o primeiro, o segundo passa com mais facilidade. Existe a questão de poder haver um parto normal no primeiro e a necessidade de uma cesárea por alguma intercorrência no segundo. Existem algumas outras variáveis, mas não existe em nenhuma literatura uma indicação de cesárea por gemelaridade, ou por FIV, ou por idade. E gemelaridade só quando é monocoriônico, monoamniótico, que tem indicação de cesárea.
uma bolsa e uma placenta. Mesma bolsa, mesma placenta. Que aí tem que... São a indicação de cesárea... Isso, por conta de... E principalmente quando um é pélvico e o outro é cefálico, um de cabeça para baixo e outro sentado na mesma bolsa, na mesma placenta. Porque pode... Aí deve descolar a fazer placenta. Pode dar entrelaçamento de cabeças e aí não consegue tirar nenhum nem outro. Isso é uma indicação, por exemplo. Tem as questões da placenta, mas aí são casos à parte, não são... Não são muito comuns. A maioria. Não são a maioria, Bom, a gente podia ficar aqui falando sobre esse sistema umas 2 ou 3 horas seguidas, né? Vamos embora, né? Mas o programa está em cima aqui do tempo, né? Eu agradeço, doutor Jaime, obrigado por estar conosco. Até uma outra, viu, doutor? Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra participar e falar desse tema. O Geraldo está sempre conosco. Mayara, também um prazer recebê-lo. Até uma outra, viu? O prazer foi meu. Obrigado a Dani também que está com a gente, segunda a sexta, programa sempre às 1h30 da tarde ao vivo, com a reprise às 8 da noite, sábado e domingo, 2 edições do weekend, do sábado 3 da tarde e do domingo às 5 da tarde. Obrigado, hein? Tchau.